Olá, aspirantes da saúde! No Ayurveda, nós aprendemos a manter o nosso equilíbrio surfando nas ondas da vida, nas ondas do clima, por exemplo. Então, o clima lá de fora, ele nos influencia. Agora, por exemplo, com a chegada do outono, no dia 20 de março, a gente começa a sofrer muito as influências Vata no nosso corpo. Vata é ar e espaço vazio. Vata é seco, é áspero, é leve, tem pouca oleosidade. Então, o que nós vamos notar sobre nós? A nossa pele vai ficar um pouco mais seca, o nosso cabelo vai ficar mais seco, a gente vai começar a ter uma tendência maior a ter gases do tipo Vata, que são aqueles gases presos, uma tendência maior à constipação intestinal, uma tendência maior a questões associadas com ansiedade, com hiperatividade, com aceleração de pensamentos. Então, tudo que acontece no ambiente acontece em nós. As árvores começam a ficar mais secas, mais tortuosas, as folhas daqui a pouquinho vão começar a ficar amarelas, vão começar a cair, e isso vai trazer essa influência Vata para nós. Então, o que a gente precisa? Pacificar Vata. Primeira coisa, na minha opinião, para pacificar Vata, a gente precisa muito de meditação, porque a meditação traz esse grounding, traz esse aterramento para nós. Então, e Vata é justamente o contrário, Vata é leve, Vata está sempre nas alturas. Então, Vata precisa trazer esse elemento terra, para dentro de si. Em relação à alimentação, a gente precisa de alimentos nutritivos, alimentos que sejam também fáceis de digerir, porque não adianta eu comer o alimento mais nutritivo do mundo se eu não consigo digerir. Preciso de alimentos que tragam um pouco mais de oleosidade também, tá? Então, assim, claro que isso vai variar. Se eu sou indivíduo Vata, numa época Vata do ano, eu realmente preciso cuidar muito bem disso. Se eu sou indivíduo Kapha, nessa época do ano, eu vou perceber uma tendência maior a uma secura e a uma leveza, mas pode ser que se eu for muito Kapha, se eu tiver bem agravado ali no Kapha, pode ser que eu nem sinta isso. Então ali os indivíduos Vata, os indivíduos Pitta, eles vão tender a sentir um pouco mais esses efeitos do outono. Em termos de atividade física, para pacificar Vata, a gente não pode fazer atividade física extremamente intensas, Então assim, eu não vou correr 30 quilômetros e achar que isso é saudável para o Vata. Então o Vata, ele precisa sim de atividade física, mas ela não pode ter muita intensidade, principalmente aí tomar cuidado com as questões de atividades aeróbicas que sejam muito intensas, elas podem também agravar Vata. Eu preciso ter regularidade, então regularidade nos horários das refeições, principalmente aí no horário do almoço, não deixar para almoçar depois de 2 horas da tarde, porque isso eu vou colocar um alimento mais nutritivo que o alimento do almoço, depois do horário Pitta, já no horário Vata do dia. Então tomar cuidado aí com esses horários das refeições e também prestar muita atenção na fome, porque o Agni de Vata, em geral, ele é Vishama, ele é um Agni que é irregular. Então eu preciso pensar se eu estou tendo fome nas horas certas. Se eu não estou tendo fome nas horas certas, eu preciso corrigir isso. E a gente usa muito as especiarias. Então o gengibre vai entrar aqui super bem, o cominho também, o cravo vai ajudar também nessa questão. Se a gente faz uma misturinha de gengibre com umas gotinhas de limão, um pouquinho de sal, isso é um super estimulante do Agni. Gengibre, fazer uma pastinha com gengibre, um pouquinho de ghee, um pouquinho de açúcar mascavo, Sempre pensar nesses estimulantes uns 15 minutinhos antes da refeição também vai favorecer muito o fogo digestivo. E sempre pensar se o alimento que eu estou comendo está compatível com o meu Agni, porque se ele não estiver compatível, eu necessariamente estarei formando
cama. Prestem muita atenção na cobertura lingual, sempre, né, em todas as épocas do ano, mas aí pensando nos agravamentos de Vata, a cobertura lingual, ela em geral vai ser mais escurecida, então aquela coberturinha ali mais posterior, com uma cor mais amarronzada, ali uma cor mais escura, certo? Então, vamos tentar pacificar a Vata nesse outono para que os agravamentos de Vata não ocorram em nós. Que Deus preencha a vida de vocês com as cores da alegria e da bem-aventurança. Namaskar.